paz do Senhor. Amém. Gostaria de pedir a todos que puderem abrir a Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo de número 5, a partir do versículo 13. E estaremos, permitindo Deus, lendo até o capítulo 6, versículo 6. Oséias capítulo 5, versículo 13, até Oséias capítulo 6, versículo de número 6. Diz a Bíblia Sagrada: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-eis, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati, por meio dos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém. Meus amados irmãos, o profeta Oséias foi levantado por Deus num dos períodos, num dos momentos mais críticos da vida da nação de Israel, do Reino do Norte. Um dos períodos mais críticos porque o ministério de Oséias, que começa por volta de 750 a.C. e termina por volta do ano 730, é um ministério que se encerra há apenas 8 anos antes de uma calamidade que assolou o Reino do Norte, a nação de Israel. O que nos faz entender e compreender da delicadeza das circunstâncias e do momento. Foi um período onde praticamente os pecados de Israel se multiplicaram, se intensificaram. Um rápido olhar sobre o livro dos reis e dos profetas que antecederam Oséias, ou que foram contemporâneos dele, nos mostra que a nação estava mergulhada na idolatria, no culto aos falsos deuses. A nação estava mergulhada na imoralidade em todos os seus níveis, em todos os seus aspectos. A nação
na nação se praticava sem nenhum tipo de peso na consciência a injustiça. Foi um período onde as causas, as questões judiciais eram ganhas por quem tinha mais dinheiro para subornar os juízes. Um período de violência e de opressão contra o pobre, o necessitado, o órfão e as viúvas. E como em todas as épocas onde o povo de Deus se distancia da sua vontade, talvez cego, talvez insensível à voz de Deus, Israel foi se conduzindo como se tudo estivesse correndo bem, mas não estava, porque inclusive o próprio Deus tratou de alertar a nação várias vezes por meio de seus profetas. Oséias foi mais um deles. Os pecados de Israel foram colocados de forma clara e transparente diante da nação, de toda a nação. Mas mesmo assim, Israel não se converteu a Deus. E por não ter se convertido ou se voltado para Deus, não restou outra coisa senão Deus anunciar os juízos. Deus dá a sentença contra a nação. Esse trecho que nós lemos é parte daquilo que Deus ordenou a Oséias que comunicasse à nação acerca do seu julgamento, do juízo que sobreviria sobre a nação por causa do seu pecado. É por isso que no versículo 13, onde lemos, nós temos o profeta movido pelo Espírito, comunicando a palavra profética, onde Deus fala para a nação de Israel e para Judá também, Reino do Sul. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse. Ou seja, no momento mais crítico, quando parece que a nação tomou consciência da crise que vivenciava, da sua condição, em vez desse povo buscar a Deus, buscar o socorro, a força, a fortaleza e a segurança que é em Deus, eles estavam tão distantes ou tão adormecidos ou enlouquecidos em seus pensamentos, que eles buscam auxílio no poder humano, num rei poderoso da época. Mas Deus diz em sua palavra, sim, se dirigiram ao rei principal, à Síria, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque quando Deus resolve julgar o seu povo, não adianta pedir socorro e ajuda a ninguém, porque ninguém poderá ajudar. É no versículo 14 que Deus vai ampliar, falando com maiores detalhes daquilo que o verso 13 acaba de dizer. Por que não há a mínima possibilidade do rei da Assíria ajudá-los, curá-los ou sará-los? Versículo 14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebentá-lo-eis e não haverá quem os livre. Deus diz que não há a mínima possibilidade do rei da Síria ajudar Israel, porque quem vai fazer a coisa é ele mesmo. E quando Deus faz, só ele para desfazer. Quando Deus faz, só Deus desfaz. Ninguém mais consegue desfazer. Pode ter o poder que tiver, pode ter a influência que tiver, pode ter o conhecimento que tiver. Quando Deus faz, só ele desfaz. E a mensagem é forte e dura para a nação de Israel e de Judá. Deus diz para Israel, ou Efraim, para você, Efraim,
eu serei como um leão. E para ajudar, ele disse, como um leãozinho eu serei para ajudar. Isso não ajuda muita coisa. Porque quando Deus diz para Israel, para você, Efraim, eu serei como um leão, ele está dizendo, o golpe em você vai ser mais forte, Israel. Porque eu darei um golpe como um leão adulto. E como leão adulto, eu vou despedaçar vocês com as minhas garras. Aí o profeta usa agora a figura do leão para apontar para Deus. Eu vou pegar vocês, ó Israel, como um leão adulto e forte. E vou desperdiçar vocês. Vou moer vocês. Vou despedaçá-los. Judá vai levar também, como um leãozinho. A pancada vai ser menor, mas vai ser pancada de leão também. Por que para Israel Deus diz que vai agir como um leão, e para Judá Deus diz que vai agir como um leãozinho? É porque Deus sabe a medida da disciplina que cada um dos seus filhos precisam. Israel precisava de uma disciplina mais forte, vai ser como um leão adulto. Judá precisava de uma disciplina mais branda, vai ser como um leãozinho. Mas os dois seriam disciplinados por Deus. Porque ele sabe a medida certa. O versículo 14, se a mensagem do profeta encerrasse aqui, só restava agonia e desespero e angústia. Porque o texto é muito forte. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. E eu mesmo os despedaçarei e vou embora, e me ir embora. Eu despedaço, deixo lá tudo quebrado e vou embora. Arrebentá-lo-eis e não haverá quem os livre. Mas a mensagem continua. E no versículo 15, o texto inicia ainda com uma visão um pouco pessimista, com um quadro um pouco pessimista, porque o início do verso 15 diz, irei e voltarei para o meu lugar. Aí parece que a porta está fechada, mas não está fechada. Deus deixa a porta brecha. Deus deixa uma brecha na porta. Ele diz, irei e voltarei para o meu lugar. Até que... Aí a porta não se fecha, fica a brecha. Eu despedaço vocês. Eu arrebato vocês. Ninguém livra. Vou embora para o meu lugar. Até que... A porta ficou aberta. Ficou a brecha. Até que o quê? Até que se reconheçam culpados, até que se arrependam e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Aí acontece outra coisa aqui. Primeiro, a porta não se fecha totalmente. A disciplina é pesada, mas não é para matar, é para restaurar, é para corrigir, é para reerguer, é para sarar, é para curar. E Deus, como é Deus e por ser Deus, antecipa as coisas. Aí ele revela a Oséias uma circunstância, um fato futuro. Ele diz para Oséias, quando eu for embora, depois de fazer tudo isso, e voltar para o meu lugar, até que eles reconheçam culpados, se reconheçam culpados e buscam a minha face, estando eles angustiados, aí Deus faz uma previsão. Quando eles estiverem angustiados, cedo me buscarão e vão dizer o seguinte. Aí Deus antecipa o discurso de Efraim. Quando eles estiverem angustiados, me buscarão cedo e me dirão, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Como a alva, sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. O que é que nós temos aqui? Nós temos um belo discurso. E por favor, não se alegrem ainda. Nós temos um belo discurso, mas vazio de verdade e sinceridade. O discurso é perfeito, mas não há verdade no discurso. Vinde, voltemos, tornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Um discurso belo, apelando à misericórdia de Deus, mas vazio de verdade, de significado, de essência. E onde nós compreendemos e percebemos isso? Pela resposta de Deus a esse discurso que Deus antecipa. Quando Deus antecipa o discurso de Efraim, no meio ou em meio à calamidade que sofreria, no verso 4, a mensagem de Oséias continua. E diante do belo discurso dos 3 primeiros versículos do capítulo 6, a resposta de Deus é em forma de perguntas. Ele poderia responder: ó Efraim, estou comovido com vocês. Mas sabe qual é a resposta de Deus para esse belo discurso, previsto pelo próprio Deus? Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. O que é que eu vou fazer com vocês? Vocês querem me comover com discurso? Não me comoverão com belos discursos. Vocês querem apelar à minha misericórdia? Que apelem com sinceridade, que apelem com verdade, que apelem com honestidade. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem de manhã, é instável. Um dia você ama e outro dia age como que não amasse. Um dia assume o compromisso, no outro dia quebra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho de madrugada. É instável e superficial. É da boca para fora. E da boca para fora, Efraim e Judá, para mim não serve. Para mim só serve quando vem da alma e do coração. De discursos eloquentes, o inferno está cheio. O discurso está correto, ó Efraim e Judá, mas a motivação é errada, não há verdade, não há arrependimento em vocês. Por isso, verso 5, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Mas a porta ainda não se fecha. E aí no verso 6, Deus fecha praticamente essa parte da mensagem, dizendo o que é que deseja de Efraim e Judá. Porque na palavra e na fala de Efraim e Judá, tornemos ao Senhor, está a restauração do culto a Deus, do sistema sacrificial, da liturgia fundamentada naquilo que foi prescrito por Moisés. É um discurso em cima de forma, de estética, de aparência, de rituais. Mas Deus disse: vocês parece que não aprenderam ainda. Vocês sabem o que eu quero? Mais do que a liturgia, mais do que a coisa bonita, esteticamente organizada, mais do que o belo, sabe o que eu desejo e quero? Eu quero misericórdia.
De que adianta um belo culto, uma bela música, uma bela mensagem, quando falta misericórdia? De que vale uma bela liturgia, um belo discurso, um belo culto, quando falta a santidade, quando falta a verdade, quando falta a justiça, quando falta a retidão? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Mas eu não quero apenas misericórdia. Eu quero que o conhecimento de Deus, mas não da boca para fora, como vocês falaram. Eu quero um conhecimento de Deus, não é apenas um conhecimento intelectual. Não é disso que Deus está falando. Não é um conhecimento teológico apenas. O conhecimento de Deus, do qual ele fala aqui, tem a ver com relacionamento com Ele. Tem a ver com amizade com Ele. Tem a ver com intimidade com Ele. Tem a ver a acordar com Ele, a andar com Ele, a dormir com Ele, a sonhar com Ele, a falar com Ele, a ouvir com Ele, a fazer com Ele. Porque na essência daquilo que Deus quer trazer para os seus filhos está o fato de que, se eles praticarem a misericórdia e se aproximarem dele, nesse conhecimento que fala de relacionamento pessoal e íntimo, na medida em que o povo de Deus se aproximar dele, vai ficar mais parecido com ele. O que há de bom em Deus influenciará a vida dos seus filhos. E andando com Deus e caminhando com Deus, e sendo amigos e íntimos de Deus, parecerão com Ele. Vocês já viram um casal unido e amigo? Um começa a adquirir o hábito do outro, principalmente os bons. Dois amigos, duas amigas íntimas, uma pega o jeito da outra. E quando a amiga é boa, e deveria ser, e o amigo pega o jeito bom. Quem anda próximo de Deus absorve dele o que é bom. Fica mais parecido com Deus. Aleluia. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Quero vos dizer e encerrar a mensagem que Deus me entregou nessa noite, dizendo que é tempo de reconhecer os pecados e é tempo de buscar a face de Deus. Somente assim, Ele pode levantar o que está caído. Ele pode dar vida ao que morreu. Ele pode juntar e sarar a ferida daquele que Ele mesmo despedaçou. Somente com arrependimento e conversão de verdade. Somente com o conhecimento, somente com relacionamento, somente com intimidade com Ele. Que Ele nos ajude nessa noite a não apenas fazermos um culto pessoal e congregacional dentro do padrão belo que lhe agrada também, mas que seja um culto regado pela misericórdia e pelo conhecimento do Altíssimo. Que Deus assim tenha misericórdia de nós.